Bom dia a todos, estamos aqui nessa manhã, dia 14 de setembro de 2015. Bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão começando a assistir esse vídeo. Eu gostaria de ler alguns versículos da Palavra de Deus aqui na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 26, para a nossa meditação, irmãos. Jesus se dirigindo ao povo. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus, mestre? Jesus respondeu-lhes e disse: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu para que o vejamos e possamos acreditar em ti? Que operas tu? Que maravilhas fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão dos céus. E Jesus lhes respondeu: na verdade, eu digo a vocês, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá agora o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos então sempre desse pão. Glórias a Deus. Irmãos, essa passagem é bastante interessante, porque o povo ali, juntamente com os apóstolos, questionavam Jesus. Perguntando o que ele poderia lhes dar de bom, o que ele poderia proporcionar a eles de bênção, de livramento, de liberdade, já que eles estavam ali sendo dominados pelos romanos, o povo judeu naquele contexto. E nós sabemos, irmãos, que esse pão que desceu do céu, o maná, assim que Moisés retira o povo do Egito, os liberta do poder do faraó. Eles obtêm a liberdade e mesmo assim começam a reclamar, a murmurar, a dizer para Moisés: puxa vida, Moisés, você nos trouxe para esse deserto para nós morrermos aqui de fome, de sede com a nossa família, e agora? Murmurando, estavam livres e reclamando. Deus os havia libertado, eles haviam visto as maravilhas que Deus poderia fazer. Eles tinham visto que o Mar Vermelho se abriu para eles passarem, um milagre, uma maravilha, e mesmo assim eles questionavam, reclamavam, murmuravam. Aquele povo achava que estariam melhores ainda no Egito, na condição de escravos, porque lá eles teriam carne, porque lá eles teriam comida, porque lá eles teriam manjares, vinhos, água em abundância. Então Moisés se dirige a Deus e pergunta: Senhor, eu estou aqui comandando esse povo no deserto agora, sem água, sem comida, e eles estão reclamando, estão murmurando. Mostra, Senhor, a esse povo que o Senhor é Deus. Eu creio em Ti, mas o povo está em dúvida, está reclamando, está murmurando, está com saudade do Egito, está com saudade daquela vida onde eles estavam na condição de escravos. Então Deus dá a resposta. Deus faz com que saia a água da rocha para saciar a sede daquele povo. E com relação à comida, Deus faz com que caia o pão dos céus, o que nós conhecemos como maná, que a cada dia brotava nas ervas. E aquele pão alimentou aquele povo durante 40 anos. E depois que Moisés é recolhido por Deus, assim que eles estão para entrar na terra prometida, em Canaã, já sob o domínio, já sob o controle e sob a liderança de Josué, que sucedeu a Moisés, nesse momento, já ali em terras boas, em terras férteis, eles teriam condições de plantar, de colher, de se alimentar. E nesse momento, o maná, aquele pão que os havia alimentado por 40 anos, cessa. Deus deixa de mandar o maná. E nós sabemos, irmãos, que o povo começou ali a ter condições de comer aquele pão. E isso fica registrado. Moisés escreve. E aqui nesse contexto onde nós lemos aqui,
O povo questiona Jesus. Deus nos fez cair pão do céu, nos alimentou com aquele pão do céu, o maná. E agora o que o Senhor tem para nos oferecer? E Jesus responde, eu tenho para oferecer para vocês agora o verdadeiro pão que desce do céu, o pão que dá vida, aquele pão que você come e nunca mais sente fome. Da mesma forma que Jesus disse para a mulher samaritana, a água que eu te der, você vai beber e nunca mais terá sede. Jesus está falando do pão espiritual, da água viva. Ele está falando dele mesmo, irmãos. Esse pão que é ele, que ele se oferece. Jesus morre numa cruz para nos salvar, para nos proporcionar a vida eterna. E nós celebramos, como ele orientou, a Santa Ceia do Senhor. Nós celebramos, Senhor. Meu Deus, a cada mês nós fazemos nas nossas igrejas a ceia do Senhor, com o pão que representa o seu corpo. Não é o maná que perece, que depois de um dia apodrece. Aquele pão que apenas alimentava a carne, o lado humano, a questão física, mas ele oferece o pão vivo, que é ele mesmo, o pão que dá a vida, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esse pão que nós compartilhamos quando nas nossas igrejas nós realizamos a ceia do Senhor. E aquele suco de uva que representa o seu sangue, o sangue que foi derramado na cruz para lavar todos os nossos pecados, para nos purificar, para nos deixar na condição de santos, filhos de Deus. Não santos no sentido de nos tornarmos perfeitos, longe disso, mas ainda continuamos tendo falhas, continuamos tendo defeitos, continuamos a pecar. Mas Jesus é o nosso advogado. Ele nos limpa, nos liberta, nos purifica, nos perdoa. E Ele está disposto a nos receber sempre, desde que nós reconheçamos que somos falhos, que cometemos pecados, desde que nós reconheçamos que Ele morreu na cruz por nós, no nosso lugar, para nos proporcionar a vida eterna. Irmãos, eu vou ler mais um versículo aqui para encerrar essa meditação, nessa manhã, dessa palavra, sobre o pão da vida que é o próprio Cristo. O maná, nos tempos de Moisés, de Josué, alimentava o povo e saciava a fome física, a fome carnal. Mas o pão da vida, o pão verdadeiro que desce dos céus, o pão que é o próprio Cristo, esse sacia definitivamente as nossas necessidades espirituais. E sem esse pão, irmãos, nós vamos morrer espiritualmente. E existem aqueles que nunca comeram, nunca experimentaram desse pão, nunca beberam dessa água. E essas pessoas não sabem, mas estão mortas espiritualmente. Tem dentro de si um vazio que só pode ser preenchido por Jesus. Eu vou ler mais um versículo aqui mesmo no capítulo 6, irmãos, para encerrar. E para que essa palavra fique no coração dos irmãos. E os irmãos meditem, saibam e entendam que sem Jesus a vida não terá nenhum sentido. Aqui no versículo, glórias a Deus, versículo 37 do mesmo capítulo do Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 37. Jesus dizendo: tudo o que é do Pai, tudo que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que Ele está de braços abertos para você, para mim, para qualquer um que quiser se dirigir a Ele, reconhecer que pecou, se arrepender dos seus pecados e estiver disposto a entregar a sua vida totalmente, sem ressalvas, para o único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, o único que pode nos proporcionar a salvação, Jesus Cristo, que morreu por nós, está conosco hoje. Ele nos prometeu que subiria aos céus, mas que viria um no seu lugar, da mesma natureza que Ele, que é o Espírito Santo, que hoje habita entre nós, que está em nós. Diz a palavra de Deus em Coríntios, o apóstolo Paulo escreve que nós somos templos do Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo está em nós, está em todo aquele que entendeu o sacrifício de Cristo, está em todo aquele que entregou, que aceitou, que deu a sua vida para Jesus, como nós fizemos. Não que nós sejamos melhores do que os outros, mas nós entregamos a nossa vida para Jesus, somos dele, temos um dono. Ele é o único, Criador de todas as coisas, que nos dá uma esperança, que nos proporciona a vida eterna, que nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício na cruz, que nos tornou aptos a estar do lado de Deus, nos deu novamente aquela comunhão com Deus que Adão havia perdido quando pecou.
onde toda a humanidade caiu pelo pecado de Adão, que era uma alma vivente, mas Jesus é uma alma vivificante. E restaurou esse contato com Deus, o qual nós havíamos perdido. E hoje nós estamos com Deus na nossa vida, por meio de Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito, no versículo 12, que Jesus veio para os seus, que seriam os judeus, mas os judeus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, nós, deu-lhes o poder de sermos feitos filhos de Deus. Filhos não bastardos, filhos não fora de casa, como aquele filho pródigo que achou que poderia viver sozinho, apenas desfrutar da vida, como muitos hoje acham que podem viver assim. Mas uma vida, por mais abundante que possa ser, materialmente falando, é uma vida vazia, é uma vida morta, se você não tiver na sua vida Jesus Cristo. Então, irmãos, meu amigo, entregue a sua vida para Jesus agora e tenha uma vida em abundância. Não abundância materialmente falando, materialmente, prosperidade Deus também pode nos dar, mas isso não é o mais importante. O importante é ter uma vida abundante espiritualmente, estar na presença dEle, ligado a Ele por meio de Jesus, que é o próprio Deus. Amém. Deus abençoe a todos e tenha uma manhã abençoada nessa segunda-feira, 14 de setembro de 2015. 14 de setembro de 2015. Hoje exatamente fazem 10 anos que eu perdi minha mãe. Minha mãe, que me criou, me educou, me abençoou, dizia todos os dias, Deus te abençoe. E as palavras dela teve um grande peso na minha vida. Eu ainda não tinha conhecimento do que era e do que foi Jesus Cristo, do que Ele é. Hoje eu tenho esse conhecimento, graças a Deus por isso. Que Deus a tenha em bom lugar. E ao meu pai também, que já partiu. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado por terem me ouvido. Deus abençoe vocês e suas famílias. Amém.